A gente anónima geralmente não deixa registro nos livros de história. No entanto, as suas vidas somadas são a verdadeira história de um povo. É desse passado ainda vivo, na memória dos mais velhos do litoral alentejano, que vamos à procura. Venham connosco à descoberta da história recente do nosso povo. Eu saí da escola, tinha 10 anos. O que é que havia de fazer? Lá, porcos para a Maria José, tudo é que cuidar. Lá ia a Maria José com um barrilinho de água, e um bocadinho de pão num talaguinho, e vá cuidar nos porcos todo o dia. Só voltava à noite para casa. De manhã à noite como? De manhã à noite. Uma vara de porcos. E quantos porcos é que... 20. 20 porcos. 20 porcos. Não lhe fugiam? Eu andava sempre a contar neles com medo deles fugirem. E vir à noite ainda levar. Depois, se perdesse algum? Se perdesse algum, ainda levava. Depois disso, comecei a cefar o trigo, cavar o milho, cefar o milho. Trabalhar no campo, sempre foi a minha vida, trabalhar no campo. E era 10 horas que se trabalhava, agora ainda trabalham 8 horas, e naquela altura era 10 horas. A gente pegava o trabalho com meia hora de sol. Com meia hora de sol. Tínhamos que estar ao trabalho. Levámos 1 hora de caminho para ir ao trabalho. 1 hora de manhã e outra hora à tarde. Saímos com meia hora de sol. Faltava meia hora para terminar o dia. Para o pôr do sol. Quando a gente chegava à casa era de noite. Pois, portanto saíam de noite e chegavam de noite. No outro dia era a mesma vida. Era sempre a mesma vida. Não tínhamos fim de semana nem dias santos. Nem férias? Nem férias, nunca tive. Mesmo hoje ainda nunca tive férias. Até hoje. E ganhava-se muito pouquinho. Estas serras todas aqui que nós temos agora com floresta, o que é que tinham nesse tempo? O que é que tinha? Era tudo semeado. Até quase o bico da serra era tudo semeado. Porque havia juntas de bois, homens tinham juntas de bois. E lavrava-se. E então as pessoas iam fazer aquele arção. Aquelas terras, lavravam com os bois. Não havia tratores, não havia essas coisas, não é? E faziam aqueles bocadinhos de terra, que semeavam um bocadinho de trigo, que semeavam um milho. Era assim. Olha, reformas ou subsídios por doença, se a pessoa estivesse doente, recebia alguma coisa? Nunca tive fundo de desemprego, nunca tive baixa, nunca tive nada dessas coisas. Até hoje? Simplesmente agora a reforma. Tem uma reforma, não é? Tem uma reforma muito grande, 350 euros. Já lá se lhe faz mal. Tanto dinheiro pode lhe fazer mal. Há uma grande diferença em relação aos dias de hoje, não é? Em relação ao trabalho. Mas hoje é uma vida rica. Então hoje nós podemos que somos ricos. Mesmo com uma reforma pequena. Pois. Comecei a trabalhar muito novinha, logo de miúda. Comecei a trabalhar nessa casa residencial, tinha 4 anos, fazia mandados, ia fazer as compras que me pediam para mim ir fazer com um papelinho e com o dinheiro numa cestinha, e eu ia às mercearias comprar as coisas. E depois ia para a Ribeira lavar, com senhoras que lavavam para essa casa, e eu ia lavar os guardanapos da mesa, porque nesse tempo não havia guardanapos de papel, era tudo guardanapos de pano. E eu ia lavar os guardanapos, ia lavar os panos da louça, porque eu era muito pequenina. Eu lembro-me de chegar a partir gelo para podermos lavar no tempo frio, na Ribeira. Aquilo era muito frio e eu lembro-me de partir o gelo e chorar com dor nas mãos, com dor nos joelhos, muito pequenina. E depois, pronto, fui crescendo e fui-me fazendo mulher e fui trabalhar para a pousada de Santa Clara a Velha, da barragem. Eu ia a pé de Santa Clara a Velha até à barragem de manhã cedo. Eu, mais 2 amigas que iam comigo trabalhar também. Tinha eu 16 anos, ia para lá trabalhar e vinhamos às 10 horas, 10 e meia, 11 horas, a pé da pousada de Santa Clara para a aldeia. Foi muito duro, muito duro, muito duro mesmo.
Era trabalhos sazonais, pelo menos no campo. As pessoas na época do milho trabalhavam no milho, preparavam a terra para o milho. Na época eu, por exemplo, lembro do meu pai, fazia as sementeiras do trigo ou do milho e depois era a minha mãe que tinha que as concluir, porque o meu pai tinha que largar para ir ganhar algum dinheiro na cortiça. Porque o açúcar, o sal, porque o resto a gente tinha, mesmo azeite e tudo fazíamos. Mas lembro-me do meu pai nessa altura deixar ir para a cortiça, para poder ganhar algum dinheiro. E depois, já eu mais crescidinha, apareceu a máquina debulhadora, a ceifeira, mas mesmo assim o terreno tinha que ser preparado para a máquina entrar, para não estragar. E tinha que se cortar assim uma área ainda grande à volta da sementeira para a máquina entrar. Era de manhã à noite, o sol nascia e era até o sol se pôr. Eu lembro-me, a minha mãe, eu ia vezes sem contar onde eles estavam a trabalhar durante o dia, pois, porque eram muitas horas. Não havia fins de semana. O domingo sim, mas mesmo assim havia épocas em que era tão obrigatório concluir, ou tinha que ser mesmo feito aquele trabalho, não podia, tinha que se esquecer que era domingo. E faziam. Eu lembro a minha mãe uma vez, coincidiu uma máquina ir para a terra, não sei se foi para lavrar, se foi para agradar, e coincidiu num dia santo, e a minha mãe ficou muito ofendida, porque não se devia trabalhar no dia santo, já se trabalhava sábados e domingos. Nós, lá na minha casa, o único dinheiro que entrava era o que excedia, tanto milho como trigo, aí era vendido, mas tinha que ficar sempre uma parte para o ano inteiro. E era quando o meu pai ia para a cortiça. E depois fazia-se a render. Ou então, quando o meu pai vendia alguma cabra ou algum bezerro, porque não tinham muitos, mas não me lembro assim, ele não gostava de vender os animais. As pessoas já ganhavam tão pouco, não iam querer ir trabalhar e descontar, porque para um futuro que não tinha vista, não é? Ao longe, não era possível. Trabalhei no campo, os meus princípios foram trabalhar no campo, e depois fui aprender a sapateiro. Trabalhei 3 anos de graça. Trabalhou 3 anos de graça. Como aprendiz. Como aprendiz. Para tu aprendiz, teve 3 anos a trabalhar de graça. Sim, senhor. 3 anos para aprender, sem receber. Todos os anos saía um mês para ajudar na cava do milho e na ceifa. Os meus pais. Depois, no fim do tempo, da temporada, dos 3 anos, tive de trabalhar mais 3 meses para compensar esse tempo. E a partir daí é que começou a ganhar? Depois daí é que comecei a ganhar. 6 escudos por dia. Depois trabalhei uns anos como sapateiro. Depois emigrei. Foi para onde? Para a Alemanha. E foi legal, com os papéis todos tratados? Ou? Fui legal com o contrato. Por exemplo, quando eu fui para a Alemanha, havia aí muito de calhaços, não queria que a malta saísse. Porquê? Porque faltava a mão de obra cá. Mas tinham que pagar mais. A mão barata. A ver, muito é barata, não é? Depois. Portanto, faziam para as pessoas não saírem. Depois. Comecei a trabalhar, comecei desde sempre. Vinha da escola, andava na 4ª classe com 10 anos, chegava à casa. Se tivesse alguma coisa que fazer, de apanhar a foice e ceipar a seara, ia. Eu trabalhar para fora, como empregado de outros, comecei com 12 anos. A fazer um carrete para a eira, nesse tempo não havia, pouco saber de debulhadores havia, ceipava-se tudo à mão, e depois era carregado para as eiras, e depois havia as famosas máquinas de debulhadores de Tramagal, que iam de eira em eira fazer os trabalhos. E então o primeiro trabalho que eu fiz a ganhar dinheiro, ganhava 12 escudos e 50, no tempo dos escudos, 12 e 500, de sol a sol, apesar de manhãzinha. O ano tinha sido bom, os molhos eram muito pesados, não lhe conto, porque não conseguia
Mesmo o almocreve não podia fazer a carrada muito alta, porque eu não conseguia chegar lá com a forquilha, né? Os molhos eram grandes e muito, muito pesados. Eu, um puto com 12 anos, que força é que podia ter? Mas comecei logo no duro, logo muito cedo. Portanto, os trabalhos que fiz foi trabalhos de campo, ceifar, montar, limpar azinheiras e sobreiras e oliveiras. Aprendi a fazer estes trabalhos todos. No tempo das sementeiras, andar atrás de uma parelha de bestas, de mulas, de machos, com uma charrua a lavrar, um sementeiro às costas a espalhar adubo ou a espalhar semente, sim, ou trigo, ou cevada, fosse. Um sementeiro. Ainda aprendeu a semear a lanço. Exatamente, à mão. Portanto, espalhar primeiro o adubo e depois semear. E depois tapar com... E ficava bem semeado ou sim, encheu os botões a gente habituava-se a fazer aquilo. Os primeiros dias talvez não ficasse muito bom, mas depois a gente habituava-se. A questão é saber abrir o dedo na altura certa. Depois espalhar com a conta correta. Ir abrindo a mão. Exatamente, fazer o leque. Fazer um leque de semente. E, portanto, a gente treinava primeiro era no espalhar o adubo, porque o adubo não fazia tanta diferença, não é? Depois a semente já convinha que ficasse bem espalhadinha. Portanto, normalmente quando chegava à semente a gente já estava treinados, já estávamos práticos do assunto. E portanto aprendi isso tudo e carreguei, com 16 anos foi a primeira vez que eu pus um saco de adubo de 100 kg às minhas costas. Olha, ia com os pés de rojo que não conseguia levantar os pés. Porque nesse tempo os sacos era tudo de 100 kg. Os sacos eram... Depois, quando eu já tinha 17 ou 18 anos, é que começaram a aparecer os sacos de 50 kg, foi nessa altura. Em 1965 ou 66, é que começaram a aparecer os sacos de 50 kg. Porque antes era tudo de sacos de 100 kg. Os adubos iam daqui da CUF, os nitratos de Portugal, não é? Ia tudo da zona da CUF, era tudo de sacos de 100 kg. Um puto com 16 anos com 100 kg às costas, eu pesava para aí uns 60 kg ou menos. Não há de tirar nestes gajos. Então, agora está-se a pagar essas coisas todas. É verdade. Trabalhei muito no campo, até aos 18 anos, que fui depois para Lisboa.